Pense na última vez em que alguém tirou você do sério. Uma palavra atravessada, um sorriso irônico, uma crítica disfarçada de conselho amigável. Em fração de segundos, seu coração acelerou, sua mente começou a disparar respostas imaginárias e o seu dia inteiro foi sequestrado por um detalhe minúsculo. Agora seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se uma pessoa com meia dúzia de palavras consegue mudar o seu estado de espírito, alterar a sua respiração e dominar os seus pensamentos pelas próximas 24 horas, quem é que realmente manda na sua vida? A verdade que ninguém quer aceitar é dura, mas é a chave para a verdadeira liberdade. Quem consegue te provocar, consegue te controlar. Você acha que é forte porque reage, porque não leva desaforo para casa, porque levanta a voz. Mas e se eu te disser que a agressividade imediata é o maior sintoma de fraqueza que um homem pode demonstrar? Se você quer descobrir como blindar a sua mente contra qualquer manipulação emocional e se tornar inabalável diante do caos, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual foi a última vez que você perdeu a razão por bobeira. O que você vai aprender aqui hoje separa os homens comuns daqueles que governam a si mesmos. A maioria de nós vive com a armadura trincada. Andamos pela rua, pelo escritório, dentro das nossas próprias casas, como barris de pólvora esperando por uma faísca. E o mundo está cheio de pessoas com fósforos na mão. Elas testam os seus limites não porque são mais fortes que você, mas porque a sua reação previsível dá a elas uma falsa sensação de poder. Quando você explode, quando você se justifica de forma desesperada, quando você entra no jogo mesquinho de quem te atacou, você assina um atestado de submissão emocional. É exatamente isso que os antigos filósofos estoicos e os maiores guerreiros da história tentaram nos avisar há séculos. Pegue o exemplo de Miyamoto Musashi, talvez o maior samurai que já caminhou sobre a terra. Musashi não vencia seus duelos apenas porque era mais rápido com a espada, mas porque sua mente era como a superfície de um lago intocado. Ele sabia, por experiência de vida e morte, que um guerreiro enfurecido é um guerreiro cego. A raiva estreita a visão, torna os movimentos óbvios e entrega o controle da luta diretamente nas mãos do inimigo. No campo de batalha moderno, que é o seu ambiente de trabalho, os seus relacionamentos e a sua vida social, a dinâmica é rigorosamente a mesma. A lâmina hoje não corta a carne, ela corta o ego. Mas por que será que o nosso ego sangra tão fácil diante de comentários alheios? Por que nós entregamos a chave da nossa paz mental para pessoas que, no fundo, nós nem sequer admiramos ou respeitamos? A resposta não está no que o outro disse ou fez. A resposta está no significado silencioso que a sua própria mente decidiu dar àquela provocação no exato milissegundo em que ela aconteceu. O que realmente transforma uma simples vibração sonora no ar em um ataque pessoal insuportável. Para entender a anatomia de uma ofensa, precisamos olhar para a realidade com uma frieza quase cirúrgica. Imagine a cena. Alguém olha nos seus olhos e diz algo com a intenção clara de te diminuir. Fisicamente, o que aconteceu? As cordas vocais daquela pessoa vibraram, empurraram o ar e essas ondas sonoras atingiram os seus tímpanos. Apenas isso. Fato puro e objetivo. A biologia e a física terminam exatamente aí. Todo o resto, a raiva fervendo no peito, a tensão nos ombros, a vontade incontrolável de revidar, é uma criação exclusiva e solitária da sua própria mente. Os antigos estoicos chamavam isso de separar o evento do julgamento. Epicteto, um escravo que enfrentou as maiores adversidades e se tornou um dos maiores filósofos da história, imortalizou essa ideia ao afirmar que não somos perturbados pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões que temos sobre essas coisas. Pense em duas pessoas diferentes, recebendo exatamente a mesma provocação em um ambiente hostil. A primeira escuta a piada de mau gosto, dá de ombros, reconhece a imaturidade de quem falou e volta a focar no que realmente importa, sem alterar um único batimento cardíaco. A segunda pessoa escuta a mesma frase e o seu mundo desaba. Ela entra em estado de alerta defensivo, sente a sua honra manchada, perde a concentração do dia inteiro
e vai dormir naquela noite criando dezenas de diálogos imaginários e cenários de vingança na própria cabeça. A provocação foi milimetricamente a mesma. O cenário era o mesmo. A única variável que mudou radicalmente de um homem para o outro foi a interpretação do fato. Quando você compreende isso de forma profunda, uma verdade assustadora vem à tona. A maioria das pessoas que você acusa de terem te ofendido não fizeram absolutamente nada com você. Elas apenas jogaram a isca no ar. E foi você, movido pelo impulso automático, quem decidiu morder com toda a força e rasgar a própria boca. Essa constatação destrói por completo o papel de vítima, no qual é tão confortável e sedutor se esconder. É muito mais fácil culpar o mundo, o chefe injusto, o familiar difícil ou a sociedade pela nossa instabilidade emocional. Dizer, ele me tirou do sério, é no fundo uma forma de terceirizar a responsabilidade pela liderança da própria mente. Assumir que a dor nasce do significado que você mesmo atribui aos eventos externos exige um nível de maturidade que a grande maioria simplesmente rejeita. Mas é exatamente nesse desconforto brutal que reside a matéria-prima do poder puro. Se a dor da ofensa é um julgamento seu, a imunidade à ofensa também é uma escolha inteiramente sua. Você deixa de ser um barco à deriva, jogado de um lado para o outro por qualquer tempestade de opiniões alheias, e finalmente assume o leme. Contudo, isso nos obriga a encarar um labirinto ainda mais profundo. Se temos a capacidade racional de escolher não nos ofender, por que falhamos miseravelmente tantas vezes na prática? O que existe escondido nos porões da nossa mente que nos faz reagir com tanta violência a certas palavras, enquanto ignoramos outras completamente? Para responder a isso, precisamos viajar para o Japão do século XVII e abrir as páginas de um dos tratados estratégicos mais implacáveis já escritos, o Livro dos Cinco Anéis, do lendário Ronin Miyamoto Musashi. No manuscrito dedicado à água, Musashi não foca em técnicas de corte ou posturas físicas, mas no estado de espírito definitivo de um espadachim imbatível. Ele ensina que a mente do guerreiro deve ser exatamente como a água. Pense na natureza deste elemento. A água não tem uma forma fixa. Ela não se apega à rigidez, flui ao redor dos obstáculos e se adapta a qualquer recipiente. Quando uma pedra pesada é atirada em um lago profundo, a água engole a pedra, cria algumas pequenas ondulações e logo em seguida volta ao seu estado de absoluta e inabalável calma. Ela não briga com a pedra. Ela não se sente humilhada ou diminuída pela invasão externa. Ela simplesmente absorve, envolve e neutraliza o impacto. Agora, observe a sua própria mente quando alguém lança uma provocação barata no ar. Você tem sido como o lago profundo que engole a pedra e recupera a estabilidade, ou tem agido como uma vidraça frágil que estilhaça em 1000 pedaços ruidosos ao menor impacto? No campo de batalha moderno da nossa rotina, os golpes mortais não vêm em forma de aço afiado. Eles vêm disfarçados em reuniões de trabalho tensas, em comentários passivo-agressivos durante um jantar ou em indiretas que tentam invalidar o seu esforço. E a regra suprema do combate psicológico é brutal. Quem perde a calma, perde a clareza. E quem perde a clareza, perde o controle do jogo. O provocador é, na sua essência, um arquiteto do caos. Ele joga a isca esperando que você bata de frente, porque ele precisa desesperadamente da sua reação enérgica para validar o próprio ataque. Ele espera o choque agressivo do aço contra o aço. Mas o que acontece quando o golpe dele não encontra resistência alguma? O que acontece quando ele tenta cortar a água com uma espada? Ao escolher não reagir com raiva, defensiva ou justificativas longas e desesperadas, você quebra inteiramente a expectativa do adversário. Você o deixa completamente desequilibrado, caindo sozinho no próprio vazio da provocação que ele mesmo construiu. A sua calma não é uma prova de passividade. Muito pelo contrário. Ela se torna uma arma silenciosa, infinitamente mais opressora, pesada e intimidadora do que qualquer xingamento que você pudesse gritar de volta. Um homem que não se altera e não perde a sua base diante de uma ofensa direta,
emite um sinal instintivo de perigo e superioridade. Ele comunica ao ambiente inteiro, sem mover um músculo do rosto, que o seu território interno está impenetrável, que ele opera em uma hierarquia de poder onde aqueles joguinhos de ego infantil simplesmente não o alcançam. Mas aqui, nós esbarramos no verdadeiro dilema humano. Falar sobre ter a mente fluida como a água é lindo na teoria dos livros, mas na prática nua e crua, o nosso ego inflama, o sangue ferve nas veias e a vontade irracional de revidar parece dominar o corpo inteiro. Se racionalmente sabemos que a calma é a estratégia inegavelmente superior, por que a raiva toma a direção tão rápido? Quais são as cordas invisíveis escondidas dentro de nós que essas pessoas puxam, transformando homens adultos em fantoches do próprio orgulho num piscar de olhos? Para descobrir quem puxa essas cordas, precisamos ter a coragem de descer aos porões escuros do nosso próprio ego. A verdade desconfortável é que nem toda provocação nos afeta com a mesma intensidade. Algumas passam completamente despercebidas, como um vento leve, enquanto outras nos atravessam como uma lança em chamas. Isso não é obra do acaso. Existe um sistema de segurança invisível e altamente neurótico operando em milissegundos dentro da sua mente. Quando esse sistema detecta que uma palavra tocou em uma insegurança profunda, ele entra em colapso e puxa o gatilho da reação emocional explosiva. Nós reagimos com tanta violência porque a provocação alheia encontrou eco em uma dúvida que nós mesmos carregamos em segredo. O primeiro e mais destrutivo desses gatilhos ocultos é a fragilidade da nossa própria identidade. Quando um homem ainda não forjou internamente, com fogo e ferro, a clareza inabalável de quem ele é e do que ele defende, qualquer comentário contrário soa como uma ameaça de morte existencial. Se a sua percepção de valor próprio depende da aprovação dos seus colegas, da sua família ou da sociedade, você se torna um refém perpétuo da opinião pública. Pense em um mestre construtor erguendo uma catedral monumental de pedra. Se um pedestre leigo passar na rua e gritar que a fundação está torta, o mestre não abandona a obra para debater e se justificar. Ele conhece a fundo a matemática do seu próprio trabalho. Mas se um homem constrói a sua vida sobre a areia da validação alheia, qualquer ventania de desaprovação o faz desmoronar em desespero. A provocação, no fundo, é apenas uma retirada abrupta dessa validação. É o outro dizendo que você não é tão bom, tão inteligente ou tão respeitado quanto gostaria de parecer. E aqui entramos no segundo gatilho fatal, que é o peso fantasma do passado. Muitas vezes, a fúria irracional que você sente hoje diante de uma pequena ironia em uma reunião ou em casa não tem absolutamente nada a ver com o momento presente. Ela é o eco estrondoso de antigas humilhações, de fracassos mal resolvidos, de momentos onde você se sentiu pequeno, inadequado ou silenciado. Quando alguém, mesmo sem saber, cutuca essa exata ferida não cicatrizada, a dor transborda e a sua reação vem amplificada 1000 vezes. O homem comum, movido pelo ego ferido, usa essa dor para atacar o outro de volta, perpetuando um ciclo inútil de desgaste e ressentimento. O pensador estoico, por outro lado, usa essa dor visceral como um mapa de guerra. Ele entende que se algo o afetou de maneira desproporcional, aquilo é um sinal luminoso, apontando para a fraqueza que ele precisa urgentemente fortalecer dentro de si. Ele não combate a sombra do inimigo externo. Ele cura a fratura interna. Contudo, saber que essas feridas e armadilhas de validação existem não é suficiente para impedir que o sangue suba à cabeça na hora do confronto. A ofensa é disparada, o gatilho interno é acionado, e quando você percebe, o seu corpo já tensionou, a palavra áspera já saiu da sua boca e o seu centro de gravidade já foi roubado. Se o nosso instinto primitivo reage no piloto automático com tamanha ferocidade, existiria um lugar oculto, uma pequena fresta de tempo na nossa própria mente, onde poderíamos desarmar essa bomba antes da explosão? O Gemini disse: sim, esse lugar existe. Ele é invisível a olho nu e dura apenas uma fração de tempo, mas é dentro dele que reside a diferença absoluta
entre o homem escravizado pelos instintos e o homem verdadeiramente livre. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores impronunciáveis dos campos de concentração, descobriu essa verdade no ambiente mais opressor da história. Depois de perder absolutamente tudo, Frankl percebeu que seus captores podiam dominar cada aspecto físico da sua existência, mas nunca alcançariam a sua última fronteira de liberdade. Ele imortalizou essa descoberta em um princípio vital para a nossa sanidade. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside o nosso poder de escolher a nossa ação. Na nossa escolha residem o nosso crescimento e a nossa liberdade. Eu costumo chamar esse intervalo de o santuário dos milissegundos. Pense na dinâmica física de um conflito diário. A provocação áspera atinge os seus ouvidos, o cérebro processa a ameaça e o sangue bombeia mais rápido. Esse é o estímulo. O homem reativo, que vive no piloto automático, salta do estímulo direto para a resposta explosiva. Ele não habita esse espaço sagrado. Ele é impiedosamente atropelado por ele. Mas quando você toma consciência desse santuário temporal, o jogo inteiro muda. Naquele exato instante em que a raiva amarga sobe à garganta, você pausa. Você não reage. Você apenas observa a emoção, como se estivesse assistindo a uma tempestade violenta através da janela grossa de uma fortaleza de pedra. A sua mente sussurra: olha só, a raiva chegou. Meu ego está exigindo que eu grite e prove meu valor. Você sente a temperatura do corpo subir, mas toma a decisão consciente de não se identificar com ela. A tempestade ruge lá fora, mas você é a fortaleza silenciosa. Aqui, porém, esbarramos em uma das armadilhas mais perigosas do desenvolvimento pessoal. Muitos homens confundem a postura estoica com uma frieza plástica e artificial, como se ser forte significasse engolir sapos a seco e trancar o ódio no peito. Isso não é força emocional, é pura repressão. Reprimir uma emoção intensa é o mesmo que tampar uma panela de pressão fervente sem jamais desligar o fogo sob ela. Mais cedo ou mais tarde, o metal cede e a explosão destrói tudo ao redor, geralmente ferindo as pessoas que menos têm culpa. O verdadeiro domínio mental não é fingir que a ofensa não machucou, mas sim retirar o oxigênio dessa dor através da observação clínica. Quando você apenas observa a sua própria raiva, sem julgá-la e sem agir como um fantoche dela, você simplesmente desliga a chama. Essa habilidade cirúrgica de morar no espaço entre o ataque alheio e a sua própria atitude transforma você em alguém estrategicamente perigoso. Enquanto o provocador gasta toda a sua energia vital tentando te desestabilizar, você o analisa de um ponto de vista superior. É razoavelmente fácil aplicar essa filosofia com um desconhecido no trânsito ou um cliente grosseiro. O distanciamento vem quase de forma natural. Mas o que acontece quando o ataque não vem da rua? E quando a ironia afiada, a cobrança desleal ou a crítica impiedosa sai da boca de quem conhece as suas fraquezas mais íntimas, cruza a porta da sua própria casa e contamina o núcleo da sua família e do seu relacionamento amoroso? O Gemini disse: é fácil vestir a armadura da indiferença quando o inimigo é um estranho. Um motorista estressado no trânsito ou um colega de trabalho mal intencionado raramente possuem a chave do nosso santuário interno. Mas e quando você cruza a porta da sua própria casa? E quando a provocação, a ironia ou a crítica sutil escorrega da boca de quem divide a mesa do jantar com você, da sua própria família ou da mulher que você ama? Bem-vindo ao campo de batalha íntimo, o teste definitivo de qualquer filosofia, onde as armaduras costumam ser muito mais finas e as lâminas absurdamente mais precisas. A família tem um mapa detalhado de todas as suas falhas. Eles conhecem a sua história desde o princípio, viram seus tropeços, suas vergonhas infantis e sabem intuitivamente onde cada botão de insegurança está escondido. Um comentário atravessado de um pai, uma cobrança passivo-agressiva de uma mãe ou uma piada antiga de um irmão tem o poder devastador de nos fazer regredir no tempo. Em milissegundos,
O homem adulto e confiante lá fora volta a agir como um menino acuado, reagindo com a mesma explosão, a mesma retração ou a mesma necessidade desesperada de se justificar que tinha aos 10 anos de idade. É um padrão emocional hipnótico. O homem comum simplesmente obedece a esse roteiro invisível e entra na briga, gastando uma energia vital imensa para provar o seu valor para pessoas que já formaram suas convicções. O praticante do estoicismo faz algo extremamente desconfortável, mas libertador. Ele quebra o padrão familiar. Ele percebe a provocação surgindo e pensa: sempre que esse assunto é tocado, eu perco o controle. Mas hoje, eu escolho apenas observar. Essa simples quebra de ritmo enfraquece o gatilho, separando quem você é hoje da velha programação emocional que instalaram em você no passado. Nos relacionamentos amorosos, a dinâmica atinge um nível ainda mais complexo e perigoso. Aqui as provocações muitas vezes vêm disfarçadas de testes inconscientes. Um comentário que desafia o seu valor, uma atitude que testa a sua paciência, uma crítica que questiona a sua liderança. O homem inseguro e reativo cai na armadilha imediatamente. Ele se altera, eleva o tom de voz, tenta convencer a parceira com longos discursos lógicos e entra no modo de defesa. O que ele não percebe é que, ao se justificar com tanta emoção, ele entrega a sua posição de poder e fatalmente mata o respeito. O respeito em uma relação não é construído pelo homem que grita mais alto ou que tem a melhor resposta na ponta da língua. Ele é construído pela estabilidade de uma rocha que não se move com a maré. O homem estoico mantém o seu centro de gravidade. Ele entende que não precisa provar absolutamente nada no calor do momento. Ele não é puxado para o furacão emocional do outro. E essa postura inabalável é a característica mais magnética e respeitável que ele pode exibir. Nós só somos vulneráveis onde existe apego. Se você é apegado a ser visto como o filho perfeito, qualquer decepção deles o destrói. Se é apegado a ter sempre a razão na relação, qualquer discordância vira uma guerra. Soltar essa necessidade de aprovação íntima é o passo mais difícil da jornada. Mas quando o sangue ferve no meio de uma discussão com quem você ama, e o instinto grita para você atacar ou se defender agressivamente, como você silencia a mente na prática? Quais são as ferramentas reais, os movimentos táticos e cirúrgicos que você pode usar para desarmar essa tensão sem derramar uma única gota de energia e sem se rebaixar ao nível da ofensa? Chegou o momento de abandonar a abstração e forjar as armas que você vai carregar para a vida real. O estoicismo não é uma filosofia passiva para monges isolados no topo de uma montanha. É uma tecnologia comportamental desenvolvida para o meio do caos, para o Senado romano, para os campos de batalha sangrentos e para as tensões invisíveis da mesa de jantar da sua casa. Se o seu instinto primitivo exige uma resposta imediata e feroz quando você é atacado, a sua inteligência superior deve sobrepor esse instinto com o que podemos chamar de arsenal do silêncio estratégico. A primeira e mais desconcertante dessas armas é o espelho silencioso. Quando um provocador lança um ataque verbal, ele está, psicologicamente falando, atirando uma bola pesada na sua direção. Ele espera, ele anseia, e ele precisa que você rebata essa bola com a mesma força, criando o atrito caótico que alimenta o ego dele. Mas o que acontece se, em vez de ser a parede que rebate o impacto, você se tornar o vazio absoluto? Quando a ofensa vier, experimente a neutralidade radical. Olhe nos olhos da pessoa, sem sorrir de forma irônica e sem fechar a cara com raiva. Haja com um tom de voz assustadoramente calmo e diga algo simples como: interessante você enxergar as coisas por esse ângulo. E então, faça o movimento mais difícil de todos. Cale a boca, sustente o olhar e deixe o silêncio preencher o ambiente. O peso daquela provocação não tem onde bater, então ele volta como um bumerangue sufocante para o colo de quem a lançou. A pessoa se vê forçada a escutar o eco da própria imaturidade. Quantas vezes você já entregou a sua energia vital de bandeja, apenas porque sentiu a obrigação neurótica de preencher o silêncio de uma discussão inútil? A segunda ferramenta
é a arte do atraso estratégico. Nós fomos condicionados a viver na era da reatividade instantânea, acreditando na mentira de que toda afronta exige uma resposta no calor do milissegundo. Mas o homem inabalável sabe que, muitas vezes, o maior e mais agressivo movimento que existe é a recusa absoluta em se mover. Quando você atrasa a sua reação, você retira todo o oxigênio do incêndio alheio. Você deixa a poeira baixar por horas, ou até dias. Se lá na frente você julgar que o assunto ainda tem alguma relevância, você o aborda com a frieza cirúrgica de um juiz e não com o desespero de um animal encurralado. O homem emocional briga, o homem estoico posiciona. Ele age por decisão deliberada, nunca por espasmo. Por fim, a terceira técnica, a leitura das intenções ocultas. Entenda isso de uma vez por todas. Toda provocação é, na verdade, uma confissão constrangedora. Em vez de perguntar, como eu me defendo desse absurdo, a sua mente blindada deve perguntar, o que esse ataque revela sobre o desespero dessa pessoa? Se alguém te provoca na frente de outros, essa pessoa está implorando por status social às suas custas. Se ela te ataca com piadinhas sorridentes, ela busca uma superioridade covarde para esconder a própria mediocridade. Se ela te tira do sério repetidamente no ambiente íntimo, ela está desesperada por ter algum controle sobre você. Ao mudar a lente da defensiva cega para a análise fria, você deixa de ser a vítima sangrando na arena e se torna o observador na arquibancada. Mas quando você aplica essas ferramentas, guarda a sua energia e se recusa a entregar o espetáculo que o outro esperava, uma mudança invisível começa a alterar a atmosfera da sala. Se o provocador fica sem combustível e o seu estado interno permanece intacto, o que acontece com a hierarquia de poder entre vocês dois? Sempre que duas pessoas interagem, uma hierarquia invisível se estabelece no ar. Não estou falando de quem tem a conta bancária mais recheada, os músculos mais tensos ou o cargo mais alto impresso no crachá. A verdadeira hierarquia humana, a mais profunda e instintiva de todas, é definida exclusivamente por quem consegue manter o próprio centro de gravidade. Quando alguém te lança uma provocação e você se altera, eleva o tom de voz ou tenta desesperadamente provar que o outro está errado, você assina, de forma automática, um contrato de submissão emocional. Ao se justificar no calor da raiva, você se coloca na posição de quem implora para que o agressor entenda o seu lado. Mas e quando você escolhe a neutralidade absoluta? No exato instante em que você nega a sua reação, a dinâmica de poder capota de forma violenta. Você abandona a arena dos ofendidos e ocupa o que os estrategistas chamam de posição neutra alta. Isso não é um truque de arrogância, é pura estrutura psicológica. Pense na biologia de um incêndio. O fogo não sobrevive apenas da madeira seca. Ele precisa desesperadamente de oxigênio para se manter vivo e devastador. O provocador é esse incêndio descontrolado, e a sua reação, o seu medo, a sua pressa em se explicar, o seu ego ferido, é o oxigênio puro que ele respira. Quando você corta esse suprimento de ar, oferecendo apenas o silêncio focado ou uma resposta fria, o incêndio sufoca na própria fumaça. Sem o espetáculo da sua dor, o agressor fica completamente sem função. Você já notou como alguém que tenta diminuir outra pessoa em público parece patético, isolado e infantil quando não recebe absolutamente nenhuma resistência emocional de volta? Esse vácuo de emoção que você cria é esmagador. Ele devolve todo o peso da ofensa para o colo de quem a disparou. A provocação deixa de ser uma arma apontada para o seu peito e se transforma em um holofote implacável, iluminando as inseguranças secretas do seu rival. E é aqui que a mágica da autoridade acontece. Todos ao redor sentem a mudança de pressão na sala. Eles percebem que você se tornou imprevisível. E a imprevisibilidade emocional é uma das formas mais brutais de poder que um homem pode cultivar. Porque se ninguém sabe qual botão apertar para te tirar do eixo, ninguém sabe como te manipular. Como resultado prático, uma limpeza cirúrgica começa a varrer a sua rotina. Aqueles que só se sentiam poderosos quando causavam caos na sua mente percebem que o jogo acabou. Alguns vão recuar e desaparecer,
buscando vítimas mais frágeis. Outros tentarão forçar a barra uma última vez, até esbarrarem na sua estabilidade e passarem a te respeitar pelo simples fato de não conseguirem te dobrar. Você deixa de ser o fantoche do ambiente e passa a ditar a atmosfera do lugar. Porém, aplicar táticas para reter a raiva consome energia. É exaustivo viver se policiando para não explodir. Qual é o exato ponto de ruptura onde o estoicismo deixa de ser um escudo pesado que você precisa carregar e passa a ser a própria substância da sua verdadeira natureza? Existe um limite óbvio para a força de vontade humana. Se você passar os seus dias inteiros apenas segurando a respiração, reprimindo a raiva e recitando frases estoicas mentalmente para não explodir com as pessoas ao seu redor, uma hora o seu sistema nervoso vai entrar em colapso. O controle consciente gasta uma energia absurda. A virada definitiva do jogo, o ponto onde a filosofia deixa de ser um escudo pesado que você precisa carregar e se transforma na própria pele que você habita, acontece quando você muda a fonte do seu valor pessoal. É o que podemos chamar de forjar uma identidade de ferro. Faça a si mesmo a pergunta mais letal e honesta de todas. Em que exatamente você baseia o seu valor hoje? Se a resposta inconfessável for a aprovação dos seus pais, o status perante os seus amigos, o reconhecimento no trabalho ou a necessidade doentia de estar sempre certo, você viverá como um refém eternamente vulnerável. Tudo isso está absolutamente fora do seu controle. E quem constrói o seu castelo emocional em território inimigo acorda todos os dias com medo da invasão. O homem inabalável não aprendeu um truque de mágica comportamental. Ele simplesmente construiu um valor interno tão denso, baseado em princípios que só dependem dele mesmo, que a opinião externa perdeu completamente a força gravitacional. Como se constrói essa densidade na prática? Com algo que quase ninguém conecta à filosofia intelectual: rotina implacável e disciplina física silenciosa. Miyamoto Musashi não se tornou uma lenda invencível, apenas meditando sobre a serenidade da água. Ele balançava a sua espada de madeira milhares de vezes por dia, na solidão absoluta, até as mãos formarem calos duros como pedra. Quando você treina o seu corpo físico, quando cumpre a promessa que fez a si mesmo de manhã cedo, quando estuda, lê e trabalha com excelência mesmo quando não há ninguém aplaudindo, você constrói uma muralha intransponível de respeito próprio. E o respeito próprio é a armadura emocional mais pesada que existe. Uma vida externa caótica, dominada pela procrastinação, pela preguiça e sem direção clara, gera uma mente naturalmente reativa, histérica e frágil. Corpo fraco, emoção fraca. Quando você alinha a sua rotina e sabe com exatidão o tipo de homem que está construindo no escuro, o mundo lá fora perde o poder de te desorganizar. Nesse estágio, você passa a enxergar as provocações, as ironias e as tentativas de sabotagem não como ataques ao seu ego, mas apenas como o clima meteorológico lá fora. Chove, faz sol, o vento sopra forte e faz barulho, mas a montanha simplesmente não sai do lugar. Você não se controla mais, você é sólido, e isso nos traz à encruzilhada final. A esmagadora maioria dos homens que acompanharam este raciocínio vão achar as palavras inspiradoras, vão concordar com a cabeça e, ironicamente, amanhã de manhã, vão explodir de raiva com a primeira ofensa barata que cruzarem. Eles são os eternos consumidores de teoria inútil. Mas existe um grupo minúsculo que decide transformar esse conhecimento em uma estrutura de vida. Se você está exausto de entregar a sua paz para pessoas medíocres, se não aguenta mais perder o seu centro de gravidade e quer se tornar o homem que dita a atmosfera mental de qualquer ambiente, o seu próximo passo está no link fixado aqui nos comentários. Ali, eu não deixei frases de efeito, deixei um mapa tático e prático para construir essa blindagem emocional no campo de batalha real. Clique no link fixado e dê o passo definitivo para fora da manada dos reativos. Agora olhe profundamente para o espelho da sua própria consciência. Se hoje, por um golpe do destino, alguém roubasse de você todo o seu status, todo o dinheiro,
todos os elogios que já recebeu e a aprovação de todas as pessoas que você admira, quem é o homem que sobraria de pé no meio dos escombros?